Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E esse vídeo é para falar sobre Santa Cruz. Estou eu aqui na bancada, quase que inaugurando na função de apresentador, junto com meu parceiro Gabriel Itajara, para falar sobre Santa Cruz. Notícia não tão boa, né? A gente vai falar nesse vídeo aqui sobre uma polêmica que rodou nesse dia 16 de abril, ao redor do Arruda, né? Um tema sobre o Santa Cruz, sobre um quiosque dentro do Arruda, um quiosque que já existe há alguns anos dentro do Arruda e que teve fotos divulgadas na internet, torcedores cobrando, porque ele estava disponibilizando para venda camisas falsas da Reebok, né, que é a nova patrocinadora do Santa, que chegou no ano de 2026. Então vamos falar um pouco aí de tudo que envolve essa história, o quanto isso impacta na imagem do Santa Cruz, se isso pode trazer qualquer impacto do ponto de vista do relacionamento financeiro do Santa Cruz com a Reebok, as medidas que foram tomadas, tá? Porque, como a gente está vendo aqui na notícia, falando ainda da questão da venda, mas já teve desdobramentos desse quiosque ter parado de operar dentro do clube, dentro das dependências do Arruda, e a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas antes, já peço aqui para todo mundo deixar seu like, se inscrever no canal, se você curte o nosso trabalho, e provavelmente se você está chegando até aqui, você pelo menos tem alguma relação com o nosso trabalho, também divulga para outros tricolores, outros torcedores do Santa Cruz e deixa seu comentário. Eu, pelo menos, sempre tenho o trabalho ali, dar uma olhada nos comentários, ver a interação do pessoal, as opiniões divergentes, então traz também a tua opinião, vamos manter esse debate para depois dessa gravação desse vídeo. Gabriel, tudo bem com você? Peço aí para que a gente comece esse programa, traga um pouco ali de relato do que aconteceu de fato, né? Qual foi essa polêmica, o que houve, os desdobramentos que a gente já teve em termos de esclarecimentos por parte do quiosque, alguns esclarecimentos por parte do Santa Cruz. Se você puder trazer um pouco disso para deixar todo mundo na mesma página, e aí a gente entra num debate mais em termos de opiniões e o que é que uma cena como essa pode significar para a imagem e para o relacionamento do Santa Cruz com a Reebok, como eu já falei antes. Vamos lá então, Arthur. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que estiver nos acompanhando em mais um aqui no NE45. Um salve aí para Arthur, um salve para o Gabriel Costa que está aqui nos trabalhos técnicos. Vamos lá para falar sobre esse assunto que é tão desgastante no Santa Cruz, né? A gente já falou quantas vezes aí sobre esse processo de material esportivo e aí a gente chega aqui no momento para falar disso, em vez de ser para festa, de comemoração, de número de vendas de camisa da Reebok, não. É para trazer aí esse problema que começou, veja, não começou hoje. Esse problema acontece há alguns anos. Esse quiosque não apareceu do nada ou não apareceu a partir do contrato da Reebok. Mas hoje, nesse dia 16 de abril, pela manhã, uma página que às vezes traz notícias do Santa Cruz, que traz informações, fez uma publicação trazendo uma denúncia que um quiosque dentro do Arruda, próximo à piscina e à sala de troféus do Arruda, venderia camisas falsificadas da Reebok. Essas que você está encontrando aqui do meu lado nas fotos, essa branca e essa camisa preta. Eu até fiz uma piada com isso no Twitter, que não era nem uma tailandesa 1 por 1, era literalmente uma camisa do perigo, do Todo Mundo Odeia o Cris. Assim, não tem, poucas vezes assim, você vê uma camisa. Assim, tem muita camisa falsificada muito mais bonita que essa. Mas... Essa, na verdade, Gabriel, eu acho que ela nem se propõe a tentar ser 1 por 1, porque ela nem tenta ser igual a camisa que o Santa Cruz está comercializando. Você vê que a preta, por exemplo, ela não tem nada a ver com a camisa que o Santa Cruz utiliza para jogo, e não tem nenhum outro padrão que o Santa Cruz utiliza dessa forma. É uma camisa com o símbolo do Santa Cruz e o símbolo da Reebok. Dá pra gente dizer que é isso no final do dia, porque, assim,
realmente isso me chamou a atenção. Ela nem tenta ser parecida com as camisas oficiais, né? Exatamente, você foi no ponto, assim, ela não está nem tentando, ela não está nem tentando. Ela entrou para jogar por amor ao esporte, e ao amor ao esporte aí eles fizeram essa venda, foram aí começou essas postagens, como eu falei, de manhã, e essa postagem da página que cobre o Santa Cruz já repercute muito, já começa a ter muitos comentários, e a postagem delas começa no Instagram, e começa a reverberar no Twitter. E aí no Twitter, a primeira reação que eu percebo das pessoas que eu acompanho mais que cobram Santa Cruz é: eita, pela primeira vez estão falando de algo que eu reclamo há muito tempo. Assim, não foi uma não, mais de 10 pessoas falando exatamente isso. E até trouxe um relato para Arthur, quando a gente estava em off, que eu falei, cara, eu descobri esse quiosque há 2 anos, no Santa Cruz e 13, até porque ele é na entrada das sociais. Então, muitos torcedores de Santa Cruz que nunca foram sócios ou que, enfim, entram por outros lugares, pode muitas vezes entrar no Arruda, passar e nunca saber que tinha um quiosque ali vendendo camisas. E aí teve essa repercussão toda. E o que a gente sabe, aí primeiro começa as matérias, tem a nossa matéria aqui no NE45, posteriormente tem uma matéria da Camila Souza no GE, e essas matérias ela vem já após a repercussão. E, por exemplo, a matéria do Globo traz um dado interessante. Eles chegaram no Arruda hoje por volta de meio-dia. E já não tinha mais quiosque, já não tinha produto, já não tinha mais nada. Ou seja, realmente foi uma repercussão que bateu lá dentro do Santa Cruz a ponto de gerar essa situação toda. Eu gosto de trazer mais alguns pontos, porque a gente está falando sobre Santa Cruz e Reebok. Mas há 2 anos atrás, como eu falei, quando eu descobri esse quiosque, ele vendia camisa. Eu lembro exatamente a camisa, uma camisa regata do Santa Cruz, teoricamente retrô, da Adidas. E assim, veja, o Santa Cruz não tem mais contrato com a Adidas. O Santa Cruz não tem nenhum poder de estar vendendo camisas da Adidas, do Santa Cruz, sem um licenciamento da própria marca, sem tudo esse processo. E aí uma loja que vende todos esses produtos acaba repercutindo e aparece depois com essa foto da Reebok, você fica pensando, pô, mas e aí, como é que faz? O Santa Cruz, ele está vendendo sem licenciamento? Essa loja tem licenciamento para vender? Porque ele também vendia canetas, vendia caneca, tudo isso tem. Como é que funciona o processo de licenciamento no Santa Cruz? Recentemente, o Santa Cruz acabou de adquirir um diretor de marketing, né, o Fernando Fleury. Ele está começando a trabalhar todos esses processos. Eu acho que talvez esses sejam alguns pontos aí que a gente vai conseguir trazer entendimento sobre o que é que acontece, por que demorou tanto. Eu até falei para Arthur, veja, se de meio-dia a Globo foi lá e já não tinha mais nada, a percepção é que, veja, o Santa Cruz não agiu como quem está resolvendo o problema, está agindo como quem foi pego. Corre, 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 vamos tirar tudo disso aqui para a gente não ser mais exposto ainda com um parceiro que está sendo bom para o Santa Cruz no sentido de, cara, todo mundo estava esperando uma grande marca como é a Reebok e nesse momento o Santa Cruz está exposto num problema, vendas de camisas falsificadas dentro do próprio clube, com teoricamente anuência da diretoria, anuência de quem fecha o contrato. A própria reportagem do GE. Veja, vamos lá. A reportagem do NE45 procurou o Santa Cruz, não teve respostas. Santa Cruz não se pronunciou agora. Nesse momento, estamos gravando às 21 horas. O Santa Cruz ainda não respondeu sobre o caso do quiosque. E para o lado do Santa Cruz, do Globo Esporte, que procurou o responsável do quiosque, ele nega que tenha vendido essas camisas dentro do Arruda. Ele não nega que essas fotos foram tiradas lá, até porque todo mundo percebe e sabe que essas fotos foram tiradas dentro do Arruda, mas o vendedor fala, eu nunca vendi essa camisa dentro do Arruda. Essa camisa eu vendo, ou seja, existe uma admissão, ele vende essa camisa. Eu vendo em casa. Eu dou meu telefone para os clientes e eu começo a fazer aí todo o trabalho. Isso aí está bem relatado. E aí ele cita que nunca vendeu camisas nesse quiosque do fornecedor atual. Então, também sugere. Tá aí uma percepção que aí é totalmente vozes da minha cabeça. Mas eu acho que, assim, no tempos de Volt, muita gente nem ligava porque era Volt. Agora que a gente tem uma marca grande, acho que bateu num ponto, pô, talvez isso prejudique a gente. Vamos botar isso aí porque é muito feio, pô.
disso com o nosso parceiro. Mas, enfim, resumindo, o Santa Cruz tem um vendedor que, por mais que ele negue que venderia essa camisa dentro do Arruda, e ok, vamos acreditar na palavra dele, tem um vendedor que está vendendo produtos falsificados. Ele trabalha dentro do Arruda, mas fora, ele admite, inclusive, que, como eu falei, está na matéria da Globo, que ele vende camisas falsificadas do Santa Cruz, nesse caso da Reebok, mas eu citei do caso da Adidas, que assim, se o Santa Cruz tem uma parceria de licenciamento com a Adidas para vender camisas retrôs, isso seria amplamente divulgado. E como não é o caso, a gente sabe então que existe um problema bem assim delicado para a gente falar, até porque quando eu falo delicado, assim, é importante, estamos falando de um trabalhador, de todo mundo que a gente procurou, e eu tive um relato muito parecido com o que eu conversei com o Arthur em off. Muita gente que eu conheço do Santa não torcedores, gente que participa de comunidade, diz que o dono da loja é muito gente boa, um cara trabalhador, tudo tranquilo, que está tentando ganhar o pão dele. Só que a forma como tudo está acontecendo acaba que é muito mais prejudicial ao Santa Cruz, ao torcedor. É o que o Santa Cruz pretende aí como marca, principalmente nesse retorno a grandes marcas, a retorno de grandes holofotes, de tentativa de virar SAF, tudo isso tem uma exposição como essa, acaba sendo terrível e acaba sendo muito prejudicial para a imagem do Santa Cruz. Gabriel, perfeito o relato. E eu ia até, inclusive, começar o meu comentário com um ponto que você trouxe no começo do seu relato. Né? Eu hoje passei o dia no trabalho, né, e quando eu vi pela primeira vez os comentários a respeito dessa loja, sinceramente, antes de eu ver a foto e etc., vendo só os relatos, eu imaginei que era simplesmente mais um dos vários casos que eu já tive em grupos de WhatsApp, entre amigos, do pessoal relatando que, aquela loja é um absurdo. Os caras usam da marca do Santa Cruz para vender produto falsificado, para colocar produto, como você falou, de marca da Adidas, pegar camisa retrô e tudo mais. Então, tá longe de ser uma novidade o problema essa loja existir dentro das dependências do Arruda, vendendo produto falsificado. E aí a gente precisa deixar muito claro que, assim, eu sempre foco no dentro das dependências do Arruda, porque para mim isso é ponto central e determinante da discussão. É óbvio que o Santa Cruz não vai fazer papel de polícia e ficar fiscalizando o Recife, todas as cidades, sites que possam, porventura, estar vendendo produtos piratas. Assim, dificilmente o Santa Cruz vai ter braço para isso, e também nem é função do Santa Cruz, beleza que ele é um interessado na questão, porque se estão vendendo camisas por aí com o símbolo do Santa Cruz, sem licenciamento, sem o Santa Cruz estar recebendo royalties, ele está sendo prejudicado, mas a gente não vai dizer aqui que o Santa Cruz tem que bater em todas as ruas de Recife para ver produtos falsificados que estão sendo vendidos e coibir isso. Beleza. Mas, assim, você permitir que dentro do seu espaço, dentro da sua sede, você tem um quiosque numa posição privilegiada, porque eu falei aqui também no off com o Gabriel, veja, só não viu esse quiosque ainda quem não frequenta o Arruda, né, ou quem frequenta o Arruda única e exclusivamente em outros setores e que, assim, não se associa, porque se você frequenta até em outros setores, mas porventura algum dia passou por ali para resolver alguma coisa, para ver, sei lá, alguma questão no clube, por algum motivo, sabe, a entrada principal ali do Arruda, que, né, onde fica até o letreiro, etc., a fachada do clube, assim, você dá de frente com esse quiosque. A localização ela é privilegiadíssima. Então, você permitir que você tenha uma venda de produtos falsificados dentro das suas dependências, assim, é o cúmulo do absurdo, sabe? E como eu falei, é algo que já vinha sendo combatido há muito tempo. Porque eu vi muita gente falando que, mas os caras vendem camisas lá da década de 80, 90, sei lá, de década de 70, e eu vi até argumentos, né, e isso aqui, só para deixar claro, o próprio dono da loja, ou funcionário da loja, para o GE, que ele deu entrevista, ele assumiu isso. Ele chega a citar as marcas que eles já venderam camisa. Ele fala da Finta, da Penalty, da Hummel. Ele não chega a citar da Adidas, mas a gente já viu, inclusive, da Adidas também sendo vendida por lá. Gabriel trouxe o relato. E eu vi muita gente falando, mas essas camisas ali não tem mais o direito autoral, já faz 30 anos a camisa. Veja, eu não sou aqui um jurista, um especialista, joguei no Google, o Google me disse que realmente pode fazer sentido que o cara possa vender camisas ali da década de 80, mas com certeza ele não pode colocar a marca sem ser uma fabricação daquela marca. Eu tenho certeza que ele não pode vender colocando o símbolo da Finta
sem a camisa ser de fato da Finta. Ele não pode colocar o símbolo da Adidas sem a camisa ser de fato fabricada pela Adidas. Então, assim, aqui está claro que a lei está sendo infringida. Está claro que estão sendo vendidas camisas falsificadas. Né? E só para deixar claro isso. E aí, quando eu vi essa notícia, eu entendi a gravidade, porque, querendo ou não, o impacto é muito maior e a sensibilidade é muito maior quando a gente está falando do cara estar vendendo camisas falsas da marca vigente do Santa Cruz. Porque quando é uma camisa lá da década de 70, 80, é como se o absurdo ele já está presente, mas o absurdo ele só tivesse um lado, que é o lado do Santa Cruz. Ele agora tem o lado do Santa Cruz e da Reebok, porque dificilmente a Finta, a Adidas, a Hummel vai ficar percebendo essa venda aqui que está acontecendo dentro do Arruda. Então, o absurdo ele fica muito mais para o lado do Santa Cruz de estar permitindo, porque para a sua imagem é um dano gigantesco, mas agora a gente está falando de atrapalhar uma relação comercial, né? De atrapalhar um relacionamento com a Reebok, que está começando, tem todos os seus problemas, a gente vai abordar um pouco isso, e não quero trazer isso agora, porque senão vai poluir para querer passar alguma imagem de justificar o que a gente está vendo aqui na tela, mas o Santa está construindo um relacionamento que se espera que de médio e longo prazo, e você começa um relacionamento permitindo que uma loja venda produtos falsificados assim dentro, não tem o menor sentido, sabe? O que eu mais vi de relatos hoje foi muita gente trazendo nas redes sociais que isso mostra o Santa Cruz ter chegado onde chegou, isso mostra, por exemplo, por que a torcida, e a gente já criticou, e eu sigo criticando aqui, de forma meio que a crítica aceitou tanto uma ideia de SAF, porque vê o clube da forma que é gerido há tantos anos, e esse não é um problema de Bruno Rodrigues, a gente sabe que essa loja ela existe há bastante tempo, né? A informação do GLE é que ela existe há 6 anos, e a gestão de Bruno Rodrigues não tem 6 anos, então não é um problema exclusivo de Bruno Rodrigues, é um problema do Santa Cruz Associação e dos seus últimos presidentes. Então, quando você vê esse tipo de coisa, a forma como o clube é gerido, permitindo um amadorismo desse, realmente o retrato acaba sendo o torcedor no desespero, no não acreditar, do não ter esperanças, acreditar e ter esperança em qualquer coisa. Um movimento muito perigoso, e nem é o tema aqui, mas só dizendo que são coisas assim que fazem o torcedor se comportar dessa maneira. Por isso que eu sempre disse assim, que eu discordo completamente, mas a gente entende o desespero do Santa Cruz, e isso, para mim, é um retrato do Santa Cruz. É óbvio que foi esse quiosque que fez a bola não entrar, e o Santa Cruz descer até a Série D, que fez o Santa Cruz fracassar, ficar sem divisão. Não foi, obviamente, isso, mas isso explica. Porque a forma que o Santa Cruz é gerido, ela se reflete tanto num quiosque conseguir vender roupa falsificada do Santa Cruz dentro das dependências do Arruda, como também nos problemas que o Santa Cruz acaba enfrentando dentro de campo. Então, eu posso até trazer, sendo um pouco fire aqui, Gabriel, porque como é um problema que eu já conhecia, que todo mundo já sabia, ou grande parte da torcida já sabia, eu acho que hoje não foi um dia de notícia ruim, talvez tenha sido um dia de notícia boa, porque assim, o negócio passou tanto da bolha, estourou tanto, que chegou ao ponto que algo vai ter que ser feito e, ao que parece, está sendo feito. Então, parece que na dor, no sofrimento, na exposição, na marca sendo atingida, eu não consegui ver, mas eu não duvido que isso se torne pauta nacional, assim, muitos canais nacionais acabem noticiando, porque realmente é um absurdo, assim, que eu não me lembro de ter visto nenhuma outra vez na minha vida, e que isso acabe virando notícia e expondo a marca do Santa Cruz, mas mesmo que, por essas linhas, pelo menos parece que o absurdo ele está se acabando dentro do clube, sabe? Porque não dá para seguir dessa forma. Eu não acho que, vi algumas pessoas relatando, a Reebok vai rescindir com o Santa Cruz por causa disso, eu acho que isso aí também já é exagero demais, não acho que a gente vai ter desdobramentos do ponto de vista financeiro, assim, impactando o Santa Cruz, mas é óbvio que se o Santa Cruz permite e isso permanece, aí sim eu acredito que poderia acontecer. Porque se o Santa Cruz permite ter uma loja dentro das suas dependências vendendo um produto da Reebok sem ser da Reebok, no mínimo a Reebok ia ligar esse meu amigo, que é isso que está acontecendo aí. Tá? Mas eu não acho de forma alguma que isso estremece a relação, mas poderia colocar em risco. Mas para mim o maior dano, claro, aqui é de imagem. É de você passar uma imagem de um clube gerido de forma amadora, de fato. E permitindo que atitudes não profissionais elas aconteçam dentro das dependências do seu estádio, dentro da sua sede. Então, para mim, esse é o ponto principal. E assim, como eu falei, para mim tem até uma notícia positiva no final do dia, porque parece que chamou a atenção ao ponto de que o problema vai acabar. Não sei se você vê da mesma forma, Gabriel, mas como era um problema já existente, então não é que eu descobri hoje um problema e ele foi resolvido, porque aí não tinha notícia boa. O problema surgiu e acabou no mesmo dia.
ok, saiu, foi no 0-0. Mas como é um problema que tem um tempo e finalmente foi resolvido, talvez tenha sido até um minimamente positivo toda essa polêmica ter existido, para pelo menos a gente não seguir todo dia tendo que ver esse mesmo tipo de cena acontecendo dentro da Arruda. Provavelmente, só para deixar claro, provavelmente o Davi, que eu não tenho que falar da pessoa dele em termos de relacionamento pessoal, não conheço e tudo mais, não vou ficar aqui também bancando o papel de polícia, sabe? Não, ele... Assim, todo mundo sabe que está errado, está cometendo um crime, isso aqui não está em discussão. Mas, assim, provavelmente o Davi ele vai seguir comercializando esses materiais. Mas, pelo menos agora, não com o aval e a anuência e o clube dizendo que está tudo certo, pode fazer isso, que está beleza, não tem problema nenhum. Pelo menos não isso. E aí, outro ponto que eu queria até comentar e acabei esquecendo. A gente viu a história que foi propagada no GE, né, que não estava sendo feita a venda ali. Eu acho que o funcionário até falou assim, foi um cambista, pediu o manequim emprestado para tirar uma foto, para ele divulgar, ele que vende. Veja, não diminui nada o absurdo, tá? Porque mesmo se essas camisas elas não forem comercializadas ali na loja, que eu acho muito difícil essa história, mas beleza, vamos acreditar, continua sendo um absurdo. Dentro do Arruda está sendo tiradas fotos de produtos falsos para serem vendidos. Assim, sabe, continua o absurdo existindo da mesma forma. Então, não dá. É tipo você entrar dentro do Arruda e tá os ambulantes, sabe, com aquele varalzinho, vendendo camisa falsa ali dentro da sede. Ah, não está vendendo, ele só está mostrando, ele só está tirando foto. Pô, diminui em quê o absurdo, né, do que a gente já está vendo? Enfim, dificilmente qualquer time minimamente profissional a gente vai ver essa cena sendo repetida. Exato. E assim, eu fico, juro pra você que eu fico numa dúvida. Assim, é que não é possível que nesses anos, eu vou botar só na época Bruno Rodrigues. Ninguém que passasse ali, que trabalhou em qualquer coisa, olhava para isso, para o quiosque. Pô, não tem alguma coisa errada nessa história toda, não. Antes da Reebok mesmo, com a camisa da Adidas, papai, não tem uma coisa errada, não. Porque naquela época ainda tinha ali a loja da Volt, que era quem licenciava as camisas do Santa Cruz, e tinha uma loja no Arruda. Veja, dependendo do grau de abuso do torcedor, uma concorrência dentro do Arruda com camisa falsa, de uma época que talvez o torcedor pense assim, pô, era muito melhor nessa época, então eu vou comprar uma camisa da Adidas na época que o Santa Cruz era legal, e não vou comprar dessa bexiga dessa Volt. E assim, ninguém para parar para pensar, rapaz, será que não tem nada de errado com isso? Não? A gente não tá vendo. Isso me estranha muito, assim, é até assustador o quanto passou despercebido. E é como eu falei, a sensação não foi corrigir um erro, foi corre para tirar tudo isso daqui porque fomos pegos. E não necessariamente fomos pegos fazendo alguma... Mas, pô, a gente empurrou tanto tempo com isso com a barriga, que na hora que é exposto, a gente não tem nada a fazer, além de acabar com tudo. Acabar com tudo, porque qualquer coisa que venha se desdobrar disso aí, que não seja acabar com a venda de produtos piratas, de qualquer segmento que seja, não só da Reebok, tá? Até dos que foi admitidos, seja Adidas, seja Fintas, tá errado. Da Adidas que eu falei que eu vi, aí ninguém me contou, eu vi, e se a gente olhar nos comentários, eu tenho certeza que alguém aqui nos comentários que frequenta o Arruda e por esse caminho das sociais também viram. E como o Arthur também falou, muitas outras pessoas que ele conhece também conhecem o procedimento. Então, é isso, né? Fica aí nossas perspectivas que isso não volte a acontecer, que o Santa Cruz entenda a gravidade e que entenda também que, veja, que se... Eu vi uma percepção do nosso colega Menino Gera no programa dele lá no Beberibe, falando assim, ó, o Davi naquele lá é uma identidade. O Santa Cruz não precisa se livrar do Davi. O Santa Cruz podia muito bem fazer um licenciamento de um quiosque da Reebok ou de produtos licenciados do Santa Cruz e contrato o Davi, não precisa mudar, tipo, sair tudo corrido, sabe? Organiza, regulariza as coisas, utiliza justamente essa identidade. Todo mundo já conhece o Davi, não tem gente que já compra coisas lá, já tem gente que procura, dá um jeito, só não deixa do jeito que está e não deixa o público sem respostas. Acho que o Santa Cruz está com um problema muito grande, assim, de deixar o torcedor sem resposta sobre tantas coisas, que esse daí, assim, a gente hoje é o menor problema para o Santa Cruz se comunicar. Quando essa bomba chega na comunicação, aí os caras responde não, vamos pensar em outra. Tem outras respostas que o clube precisa dar. Mas essa é uma resposta muito importante e me preocupa a falta de entendimento
do tamanho da gravidade de determinadas coisas que só depois que são expostas o Santa Cruz corre atrás de tentar corrigir essas situações. Exatamente, a sensação é que tem que ser pela dor, né? Não dá, se não fosse a repercussão, tenho certeza que próximo jogo, né, que tivesse no Arruda, que a gente também não sabe quando, né? Mais um problema aí do Santa Cruz, mas próximo jogo que tivesse lá estaria o quiosque funcionando, vendendo, tudo certinho e como se nada tivesse de errado acontecendo. Infelizmente, a gente sabe como as coisas funcionam dentro do Santa Cruz. Eu nem quis entrar muito aqui porque tem muito uma discussão política a respeito de a loja é ligada a grupo político A, B ou C, está ali. Eu acho que, assim, é muito claro que para um quiosque como esse está funcionando nessas condições, e mesmo que não fosse nessas condições, mas pela posição privilegiada de localização, como eu falei, deve existir algum, pelo menos, bom relacionamento com alguém que está dentro do clube, não obrigatoriamente de uma ala política, porque a gente fala aqui de 6 anos que essa loja está lá. Fala, É Gabriel. porque você foi no ponto, e vou incrementar nisso. Foi divulgado publicamente em algumas páginas que esse quiosque venderia as camisas utilizadas provisoriamente no Campeonato Pernambucano, fabricada pela Cobra Coral. Para mim, isso denota que existe uma excelente relação entre as pessoas do quiosque e a atual diretoria do Santa Cruz, que foi quem movimentou os uniformes desse ano. Ou seja, algum relacionamento tem. Por mais que tenha esses pontos políticos, inclusive a página que fez a primeira divulgação tem viés político, todo mundo está citando muito essas coisas. Mas assim, veja, independente, tá com ligação com todo mundo, e inclusive com essa diretoria atual do Santa Cruz. Não, e quando eu falei aqui da questão política, nem foi focando na questão da diretoria atual, porque, assim, para mim está muito claro, óbvio e ululante que, assim, a relação com a diretoria atual, ela é clara e cristalina. Esse ponto que você trouxe só reforça, mas o fato do quiosque estar funcionando durante todo esse tempo da gestão Bruno Rodrigues, a gente não precisa nem falar mais sobre. Eu só não entrei muito porque eu vi muita gente falando de que a ligação, que esse quiosque era do grupo da Task, mais ligado ali com aquelas figuras ali mais ligadas ao Task, eu acho que Rodolfo, Aguiar e etc. Eu não entrei muito nessa porque, eu vou ser sincero, eu não tenho informação a respeito. O que eu posso dizer é, com certeza existe ligação com um grupo político ou, no mínimo, um relacionamento muito forte com as gestões que passaram pelo Arruda. Com a gestão que está agora, com a gestão que teve antes. Se faz 6 anos, como a gente vê, desde 2020, então pegou ainda a gestão de Tininho, o tempo do Pro Santa, depois de Antônio Luiz Neto e agora de Bruno Rodrigues. Então, no mínimo, um relacionamento ali forte existiu para essa loja estar funcionando, repito, num ponto muito bom e que o Santa Cruz tem como aproveitar ele muito bem para gerar receita para o clube. Pode ser, como você falou, o Davi participando desse processo, não há problema nenhum, mas tenho certeza que ali é um ponto que o Santa Cruz pode gerar receita para o clube e não estar divulgando algo que vai acabar manchando a imagem da instituição ou passando uma imagem de amadorismo. O Santa Cruz contratou, como você falou, um profissional agora para tomar conta do marketing. Tenho certeza que dá para você fazer ali ativação de sócio, dá para você fazer campanhas de publicidade com parceiros, sabe? Você chama a Bet da Sorte, por exemplo, que é o patrocinador do Santa, vamos fazer uma ativação naquele espaço, ou vamos fazer uma loja mesmo de outros materiais do Santa Cruz. Vamos aproveitar para esse espaço ser a loja oficial do Santa enquanto está tendo a reforma da loja que fica ao lado. Já que talvez você não vai ter camisas, mas eu consigo vender outros produtos licenciados, né, outros tipos de produto. Eu posso colocar para vender essas camisas que o Santa Cruz usou no Pernambucano. Eu que sou um cara que gosta de ter todas as camisas do Santa, eu com certeza teria o interesse de comprar, que essa camisa aí, para quem é colecionador, é item raríssimo, assim, enfim. Utilizar isso para realmente agregar para o clube, sabe? Utilizar de forma profissional. Eu acho que esse que é o caminho. Gabriel, você tem mais algum ponto para tratar da questão do quiosque em si, que eu queria migrar para aquela parte final que eu comentei ali, que eu ia deixar para o final, que é a ligação que isso tem mínima com a atuação da Reebok. Não sei se você tem algo que queria falar sobre o quiosque antes. Não, é isso, é perfeito. Acho que não tem muito não para a gente ir. E até sobre a situação da Task, só para a gente falar, o Davi ele já chegou a falar que vendeu produtos da Task nesse quiosque e que a relação seria pegava os produtos que a Task vendia, colocava lá e os dinheiro arrecadado iria todo para questões do CT do Santa Cruz.
Esse seria aí até um relato do Davi sobre a relação dele com a Task, mas que não seria nada intrínseco, né? Não é um atuante da Task ou do grupo político que a Task faz parte no meio dessa coxa de retalhos que é a política do Santa Cruz. No mais, é exatamente isso que a gente falou aqui. E aí, Gabriel, a ligação que eu ia fazer, e eu não quis trazer antes, e eu já quero deixar claro um disclaimer aqui para ninguém tirar de contexto, nada justifica o que tem, o que a gente viu e o que a gente já debateu aqui a respeito desse quiosque funcionar dentro do clube, não vou ser repetitivo. Mas, assim, uma coisa é verdade, pelo menos dentro da minha experiência pessoal e das pessoas que eu conheço, que frequentam até mais o Arruda do que eu, né, e veem mais esse quiosque do que eu, de que, de fato, o que chamou a atenção e o que fez ter essa comoção, eu até trouxe no meu comentário, né, que agora furou a bolha, tinha uma bolha que já reclamava, mas furou essa bolha e virou algo maior, foi porque dessa vez os caras estavam vendendo uma camisa ou colocando à venda, colocando à mostra, tirando foto, seja o que for, da marca atual do Santa Cruz. Nesse tempo, né, desses 6 anos, o Santa Cruz teve a Cobra Coral, o Santa Cruz teve a Volt, e agora o Santa Cruz está com a Reebok. Tanto na Cobra Coral como na Volt, eu não me recordo, e todas as pessoas com quem eu falei também não têm essa informação, de estarem sendo vendidas camisas falsificadas do padrão atual do Santa ou do fabricante atual do Santa. Realmente, isso nunca tinha acontecido. Vou ser bem sincero com vocês, eu não acho que é coincidência isso ter acontecido no momento que duas coisas estão acontecendo nesse momento. A loja do Santa Cruz oficial, que fica no Arruda, está fechada, e que a Reebok vem tendo, e aqui é uma questão clara que todo mundo sabe, problemas gravíssimos de logística e de disponibilidade de produtos para o seu torcedor. Assim, para mim não é coincidência de que tenha se visto ali uma oportunidade, sabe? Do tipo, pô, eu não vou vender do lajo da loja aqui funcionando, tendo camisa, e o cara podendo comprar a camisa ali da Cobra Coral ou a camisa da Volt, botar vender aqui uma falsificada, que aí é demais. Mas aí o cara viu que a Reebok todo mundo quer comprar a camisa e não consegue. A loja do lado não está funcionando. Eu acho que eu vou colocar aqui, vou ver se eu vendo. Quem sabe eu não pego um torcedor meio perdido da vida, ele olha e vou comprar aqui da Reebok. Para mim não é coincidência. Mas repito, isso aqui para mim ele só talvez explica o fiozinho da navalha, o fiozinho ali que leva até agora ele furar dessa bolha. Porque o cara estava lá há 6 anos, nunca tinha tido isso. Por que agora? Para mim essa seria a explicação. Repito, não justifica. Mas eu entro aqui só para fazer, eu acho que um último comentário, aproveitando esse tema camisa do Santa Cruz, para dizer que, assim, se por um lado o Santa Cruz cometeu esse erro absurdo, esdrúxulo, assim, não faz o menor sentido, que a gente já debateu nesse vídeo, mas eu acho que cabe, até porque a gente não teve outra oportunidade, falar um pouco do quanto a Reebok vem devendo, tá, ao Santa Cruz nesse relacionamento até o momento. Eu sou um cara que sempre tento comprar as camisas do Santa assim que lançam, eu gosto, tenho quase que todas aqui, inclusive as mais exóticas, eu tive aquela azul que lançaram da Volt, que era da bandeira, só não comprei a verde, que aí eu já achei que era demais, mas comprei aquela azul com branco, enfim, quase todas as camisas do Santa Cruz eu tento comprar. E quando teve o lançamento da Reebok, eu não comprei com antecedência na pré-venda, justamente por uma questão de tamanho, eu sempre tenho esse problema de saber qual o tamanho que eu vou usar. E no final das contas foi bom, porque a forma da Reebok veio assim, gigantesca. Eu até fiquei feliz, isso aí eu agradeço a Reebok, porque depois de muito tempo eu voltei a vestir uma camisa do Santa Cruz P. Eu me senti um rapaz magérrimo, assim. Pô, tô o cara mais magro que tem agora, eu tô me sentindo, foi bom para a autoestima aí, valeu Reebok, isso aí foi muito bom. Mas falando sério, tive uma dificuldade muito grande de encontrar camisa. Nos sites, obviamente, zero chance. Eu que moro em São Paulo, eu tinha que tentar primeiro pelos sites da própria Reebok. Não consegui, só tinha disponibilidade dos produtos assim, GG, 3G, sei lá, tamanhos bem grandes. Meu pai foi para Recife um dia para comprar a camisa e, numa luta, conseguiu encontrar uma de goleiro P, que ele olhou assim e disse, Arthur, eu acho que vai dar em tu, que a forma é grande, e comprou por causa disso. No final, a camisa funcionou, mas aí eu tive um problema de qualidade, assim, que quando eu vi a camisa, eu já percebi que a costura aqui na gola estava saindo uns fiapos. Mas eu disse, não, beleza, vou lá. Usei a camisa. Antes de lavar a camisa, eu estou com a camisa até agora aqui, eu não lavei ela. Eu usei ela e guardei ela da forma que estava.
ela já estava descosturando, sabe? Ficando aquelas bolinhas ali. Então, assim, você paga R$ 400 numa camisa para ser entregue esse nível de qualidade, sabe? Enfim, fica aí a crítica. Entrei em contato com a Reebok, tá? Para não deixar a história aqui pela metade, mandei um e-mail para eles, só que eles disseram que como eu comprei numa loja, que não era uma loja da Reebok, né? Eu comprei no Rio, meu pai comprou no Rio Mar, uma loja que tem de material esportivo lá. Eu preciso entrar em contato com essa loja, pegar a nota fiscal para realmente ver se tem como trocar. Enfim, eu ainda estou nesse processo. Eles lamentaram, mas disseram que não tinha como resolver ali pelo e-mail. E aí, eu que fui um grande crítico da Volt, preciso dizer que eu tive uma vez um problema com a camisa da Volt, entrei em contato com eles, e mesmo tendo comprado numa Arruda, seja onde for, eles trocaram a minha camisa de prontidão, tá? Então, para mim, já tem um tratamento aqui diferente em relação a Reebok, e no final é isso. Coloquei esse relato nas redes sociais, algumas outras pessoas comentaram que também tiveram problema, e, mais recentemente, um colega tricolor teve um problema de começar a sair o símbolo, né, da empresa, a logomarca da Reebok, primeira lavagem que ele fez, e já estava nesse sentido. E a gente percebe que são de pessoas, no meu caso, por exemplo, e o dele também, que a gente tem muita camisa de futebol, eu mesmo não lavo, assim, eu não lavei essa, mas mesmo se eu tivesse lavado, eu não teria colocado de forma alguma a camisa para lavar em máquina, eu lavo ela apenas, sabe, na mão, tempo curto de contato com a água para não prejudicar, boto para secar no cabide, na sombra, então assim, seguindo todos as regras assim do que como você deve conservar uma camisa dessa, e ainda mais uma que custa R$ 400, fazia muito tempo que uma camisa do Santa Cruz, não sei nem se já custou um dia algo nessa faixa, mas enfim, eu sei que é um tema paralelo, mas eu acho que o elozinho que tem é o fato de que para mim não é coincidência, melhor dizendo, que isso tenha acontecido no momento em que a fornecedora está farrapando mais com Santa Cruz. Eu acho que foi vista ali uma oportunidade e aconteceu tudo o que a gente viu, e aí fica também o pedido para a Reebok, assim, precisa melhorar e muito, é inadmissível também que a gente fica assim, a gente vê notícias na rede social e assim, não são números figurativos, tá? É nesse nível de número. Gente dizendo, pessoal, chegou a camisa do Santa Cruz já na Reebok, tem 3 tamanho M e 6 camisas tamanho G. É nesse nível que vem a divulgação da quantidade de camisas que veio. E, infelizmente, só para fechar, Gabriel, infelizmente não é novidade, porque quando foi especulada a Reebok, eu procurei José Passini, né, que já participou de alguns programas aqui com a gente, Agamenon e tudo mais, torcedor do Botafogo, e a Reebok era, eu acho que ainda é, né, a fornecedora do Botafogo, e ele falou para mim, ó, material, ele disse que para ele o material muito bom, qualidade muito boa de desenho também, de beleza. No caso deles, tem um design próprio do Botafogo que faz o design das camisas, mas ele desde o princípio falou, a logística é muito ruim. Ele disse que ficou 6 meses, ou foi algo nessa faixa de tempo, procurando a camisa branca do Botafogo e não tinha venda em absolutamente nenhum local. E, infelizmente, a gente está vendo isso se repetir no Santa Cruz. Até trazer não é uma explicação, mas acho que é um relato super interessante que casa com isso que você falou. O Joaquim Costa, que ele já trabalhou no Náutico, ele é amigo do nosso amigo Atos Hildo, né? Tem todo um conhecimento na área do mercado do futebol e trabalhou no Náutico, na época que o Náutico tinha fornecedora própria de material esportivo, a N6. Ele fez um tweet há um tempo atrás, quando o Santa Cruz e o Náutico acertaram com a Reebok, que para trazer um ponto. Hoje a fabricante da Reebok no Santa Cruz é diferente, tem o mesmo problema de logística, mas eu acho que é uma coincidência porque as fábricas são diferentes. A fábrica da Botafogo Reebok era uma, e aqui fabrica o Santa Cruz Reebok, hoje é a Superbola. E nesse relato do Joaquim, ele traz assim, ó, Superbola era a fornecedora no pior recorte da N6. Vamos ver como vão vir as camisas da Reebok de lá. Não espero uma qualidade ruim na camisa de jogo, mas o restante do enxoval preocupa. Veja, casa muito com muitas coisas que eu tenho ouvido sobre outras camisas de Santa Cruz. Dificuldade de um padrão de forma. Camisa de goleiro tem uma forma, a camisa de jogador tem outra. Algumas camisas de jogadores da listrada eu vi. Isso aí foram mínimos relatos, mas eu vi alguns relatos de isso que você falou, de problema na costura, alguns vi bem torta no ombro, perto do ombro e pescoço, e problemas parecidos com esse de nome da Reebok. Veja, isso aconteceu no primeiro jogo do Santa Cruz usando Reebok. William Júnior entrou com a camisa do Santa Cruz faltando
uma parte do símbolo da Reebok. Então, nesse ponto, acho que a gente pode até, inclusive, botar, obviamente, a Reebok é a grande nome, né? Mas eu acho que a relação com a Superbola, que quem fabrica, é algo para ficar de olho, para não se deixar se repetir. E até trazer o interessante, foi muito próximo a época de acerto do Santa Cruz com a Reebok e o Náutico com a Reebok. Muito próximo. O Náutico está protelando o máximo possível para fazer iniciar suas camisas da Reebok, enquanto Santa Cruz aparentemente apressou, fez a fábrica correr ainda mais para poder casar no prazo que o Santa Cruz se colocou. Sendo que esse prazo que o Santa Cruz se colocou, né, que final de fevereiro, ainda assim já era atrasado, porque o próprio Santa Cruz prometeu ter camisas da Reebok para o jogo da Vitória Cup. Ainda teve toda essa situação muito maluca, que inclusive conversei com o jeito de Santa Cruz na época, no novembro do ano passado, me garantiu, janeiro já teria camisa, janeiro. E a gente que conhece todo o processo de fabricação, sabe as dificuldades, sabe o quanto os primeiros lotes vêm defeituosos. Assim, o que eu conheço de 9 a cada 10 colecionadores de camisas, todo mundo fala, camisas novas, espera, segura, não pega primeiro lote, sempre tem defeito, sempre. E no Santa Cruz acaba que esses relatos de camisas defeituosas, alguns problemas, e principalmente problemas que remetem a Volt, né? Símbolo caindo, esse tipo de coisa, não precisa, é bom, e eu acho que é importante o Santa Cruz, a partir disso que eu falei, da citação do Joaquim, ficar de olho nessa relação com a Superbola, que é quem fabrica, para poder exigir aí um material ainda maior de qualidade, porque é um absurdo, veja, o relato que Arthur me traz da camisa dele e da tentativa dele de contato é revoltante, assim, eu aqui em Recife fico revoltado, assim, e olha que eu não fui nem atrás, não fui atrás de pegar uma camisa do Santa Cruz, uma pessoa tão longe e é tratado dessa forma nesse processo, acaba que o torcedor do Santa Cruz, que estava esperando aí vida nova a partir do novo fornecedor, acaba convivendo com problemas muito, muito antigos, que, pelo amor de Deus, gente, não dá mais, depois de todo esse tempo, e depois da gente acreditar que agora acabou, agora mudou, ouvir esses relatos novamente. É isso. Então, fechamos assim o nosso programa, dá para se dizer em duas partes, aproveitamos o tema camisa para trazer um pouco aí do relato também dessa situação da Reebok, e até só uma última parte, Gabriel, que você falou da questão de que no Botafogo era outra fabricante, no Santa Cruz a gente está falando da Superbola, mas assim, em tese, a operação, pelo menos dentro do que eu entendo, é da Reebok. Então, talvez o problema aí de logística não seja a fabricação das camisas não estarem acontecendo, ou o fabricante não está respondendo, mas talvez seja quem está gerindo todo esse ecossistema, quem está fazendo um planejamento de quanto de camisas devem ser fabricadas, etc., até porque a operação de venda não deve ser da Superbola. A Superbola deve ficar com a parte da fabricação, depois entra a Reebok ali para fazer a venda, enfim, ter o seu lucro, obviamente, que não vai colocar a marca da Reebok em vão, enfim. Talvez o problema esteja aí, né, já que a gente está falando de duas fabricantes diferentes e com o mesmo problema, ou pode ser que seja o problema das duas fabricantes, né? Vai que eles deram azar ou falta de competência de encontrar fabricantes ali de um melhor gabarito para que resolva esse problema. De toda forma, como eu estava falando, são dois temas diferentes. A gente falou primeiro do absurdo completo dessa questão do quiosque, depois a gente pincelou um pouco aqui sobre o fabricante, mas o elo que une esses dois temas não dá para seguir dessa forma. Óbvio que nem se compara, e não é a ideia aqui, o absurdo que o Santa Cruz permitiu dentro do Arruda com a operação que a Reebok vem fazendo, embora também seja absurda, tá? Deve se destacar aqui, mas não dá para seguir dessa forma, o torcedor merece mais, a instituição Santa Cruz merece mais do que a gente viu sendo debatido aqui nesse programa. Então, mais uma vez aí o pedido, se você chegou até aqui, provavelmente você gostou do nosso vídeo, deixa o like, deixa o comentário, fala o que achou, qual a sua opinião a respeito disso, se você tem alguma experiência aí positiva, por exemplo, com a Reebok, também comenta, não, para mim funcionou, não, para mim também tive problema, o que é que você tem achado desse relacionamento com a Reebok e, sobretudo, essa questão do quiosque, né? O que é que você achou, como isso impacta no Santa Cruz e sua opinião a respeito, né? Vamos manter esse debate vivo mesmo depois do programa terminar.
Um abraço a todos e até a próxima.